Eu quero, primeiramente, abordar alguns assuntos aqui muito preciosos, tá? Debaixo de um tema importante. O tema é o seguinte: os diferentes tipos de fé. Então esse é o nosso tema para hoje à noite. Os diferentes tipos de fé. Olha para o seu vizinho e fala: os diferentes tipos de fé. Agora, deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas elas não entendem por que aquela pessoa nem convertida não era, e ela foi curada na primeira vez que ela veio para a igreja, de uma doença incurável, talvez era AIDS ou câncer, e ela foi curada na hora da pregação. Aquela pessoa foi lá para frente com uma fé tão viva, e nem convertida não era ainda, e ela foi curada. E depois que ela converteu, e tem aquele outro irmão tão dedicado, tantos anos servindo a Jesus, tão cheio de fé, de amor, tão amoroso, um irmão tão legal, e não foi curado. Por quê? Às vezes é uma irmã que tem até problema de falar demais, ela fofoca, ela entra em discussão, e ela foi curada. E tem aquela outra irmã tão santa, tão amorosa, que perdoa todo mundo, que ama todo mundo, ela já lidera muitas células, e ela não conseguiu ficar curada. Por quê? Sabe por quê? Deus opera através da fé. Então, nós temos que entender que tem diferentes tipos de fé. Veja bem, às vezes a pessoa tem muita fé para ser espiritual, mas não tem fé para receber cura. E outro tem muita fé para receber cura, mas não tem fé para ser espiritual. Qual dos dois é mais importante? Ser espiritual ou ser curado? Qual que é o mais importante? Ser espiritual ou ser curado? Ser espiritual. Mas o melhor mesmo é o quê? Os dois. Então, para que não aprender ter fé para os dois? Está entendendo? Mas a gente se confunde, porque às vezes aquela pessoa espiritual, ela fala assim: não, Senhor, mas eu mereço ser curado, porque eu cuido de muitas células, eu sou muito dedicado. Aí ela não vai ser curada, sabe por quê? Porque ela está dependendo dos méritos dela. Ela está tendo fé na própria fé dela, na própria capacidade dela. Ela não vai ser curada. Enquanto aquela pessoa fofoqueira, cheia de problemas, ela fala: Senhor, misericórdia de mim, sei que eu já pequei, mas minha confiança não é nos meus méritos, mas naquilo que Jesus fez por mim na cruz, e eu agora vou ser curada em nome, e ela é curada, está entendendo? Porque a fé que ela tem não é nela ou nos méritos dela, mas nos méritos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. Então é importante você entender que tem gente que existem tipos de fé diferentes, tá? Por exemplo, fé para ser um cristão forte. Abra sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
Está entendendo, queridos? Então, quando são carnais, ele diz por que são carnais? Porque estão cheios de inveja. Olha o que ele diz. Dei-lhes, versículo 2, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Se você for dar um filé mignon, ou uma linguiça para uma criança recém-nascida, é capaz dela até morrer, né, engasgada. E vai ser mal para a saúde dela, se ela não morrer, vai ser horrível. E Paulo disse, vocês são carnais, vocês são criancinhas, bebezinhos, eu só pude dar leite, eu não pude dar alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições, ainda não posso dar algo mais profundo para vocês, porque ainda são crianças, ainda são carnais. E ele dá o exemplo, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, pessoas, olha, pessoas melindrosas, qualquer coisa, o líder não pode nem falar um pouquinho mais sério, a pessoa já fica toda ofendida. A pessoa não pode nunca ouvir uma explicação como fazer uma coisa, ela fica já toda ofendida. Tudo isso é carnalidade, inveja do outro. Por que o outro foi honrado? Porque ele é supervisor e eu também sou supervisor. Por que não mencionaram o meu nome? Isso aí é criancice. Isso é carnalidade. Isso é a pessoa sendo carnal, pessoa que discute, que fica com inveja do outro, que fica com um olhar crítico, vê os defeitos dos outros. Vê o ciscozinho que está no olho do irmão e não vê a trave que está dentro do olho dele. Então isso é carnalidade. Agora, veja bem, vamos ver um outro texto agora. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga exercício constante. Então, adulto é aquele que fica se humilhando, pedindo perdão, é aquele que fica lendo a Bíblia, aquele que fica orando, aquele que fica se humilhando. Na hora que alguém te trata um pouco firme, em vez de você ser melindroso, fica tudo ofendido, é aquele que fica perdoando, é aquele que fica crucificando o seu ego. Esse é pela prática da palavra, ele vai discernindo o que é bom, o que é ruim, ele vai sabendo, olha que fala assim, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então é uma pessoa consagrada, que persevera na oração, que persevera na palavra. Agora lembre-se que só tem um livro na Bíblia que os capítulos, se assim quiser chamar, já eram assim divididos no original. Você sabe qual livro é esse? Todos os outros livros da Bíblia, os capítulos não eram necessariamente divididos do jeito que nós temos a divisão aqui, que é o livro dos Salmos. Porque cada salmo era uma música diferente da igreja primitiva, né? Então aqui capítulo 5, capítulo 6 de Hebreus, não tinha essa divisão antes. Então muitas vezes quando você chega no final do capítulo, não para de ler não. Porque às vezes você vai perder o contexto. Esse aqui é um exemplo clássico. Jamais era para colocar uma divisão aqui entre capítulo 5 e capítulo 6 nesse lugar. Porque o capítulo 6 já começa, portanto, quer dizer, é uma continuação da ideia. Falaram que um dos homens que colocou a divisão dos capítulos, ele estava em cima do cavalo dele, viajando e foi fazendo divisão. É verdade, isso está na história. Imagina ele, talvez errou lá a caneta e... né? Então,
os versículos e capítulos não são inspirados pelo Espírito Santo, a divisão em si, você está entendendo o que eu estou falando? Não estão nos textos originais da Bíblia Sagrada, verdadeiramente falando. Agora nos ajuda, porque aí eu falo, abra sua Bíblia para capítulo 6, você sabe aonde achar, senão ia ser difícil falar onde achar, né, o texto. Mas, continuando então no capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Diga fé em Deus. Olha só, tem princípios de fé tão básicos, mas tem muito cristão que é tão criança, tão carnal, que ele não entende os princípios de fé. E eu vou te falar uma coisa, vale a pena você se aprofundar na palavra e começar a aprender como caminhar na fé, como exercer fé. Como eu disse, às vezes a pessoa tem muita fé para andar em santidade, mas não tem fé para receber a cura. Às vezes a pessoa tem muita fé para prosperar financeiramente, mas não tem fé para andar em santidade. Às vezes a pessoa tem muita fé para ela mesma vencer o pecado, mas não tem fé sobre criação de filhos. Então você tem que aprender os diferentes tipos de fé. E como que a fé opera? Toda a fé opera baseado na palavra. Então você tem que ter base na palavra. Você tem que aprender o que a palavra diz sobre aquele assunto específico, para que a sua fé possa fluir naquela área específica, para que você possa aprender a exercer sua fé naquela área específica. Tá certo? Agora, abra sua Bíblia para 2 Pedro, capítulo 1, por favor. Primeiro capítulo de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo. A partir do versículo 3 ele diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Estou agora no versículo 4, 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar sua fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Ele começa com fé e termina com amor. São 8 qualidades aqui, muito poderosas. E ele fala, essas 8 qualidades, você tem que ter essas qualidades. Olha o que ele fala no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na intimidade com Jesus, no pleno conhecimento de Jesus, quer dizer, conhecer Jesus profundamente, ter intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele, sejam inoperantes e improdutivos. Quer dizer, você tendo essas 8 qualidades, vão te ajudar a cultivar uma profunda intimidade com Jesus. E você vai ser cheio de poder e cheio de produtividade. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha só. Quando alguém não tem essas 8 qualidades, ele diz que ele está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Diga, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito profundo e muito forte, né? Agora, o que ele fala? Ele fala, tendo essas 8 qualidades, você vai poder ter força e poder para entrar no reino de Deus amplamente. Você vai crescer, você
vai consolidar o chamado e a eleição de você, de si mesmo, e você jamais tropeçará. Jamais tropeçará. E ele fala também, tendo essas 8 qualidades, você nunca vai esquecer-se da purificação dos seus antigos pecados. E aqui está um grande segredo para você, para esse tipo de fé na área de santidade e na área de você ser usado por Deus, é a consciência do princípio da justiça de Deus, a consciência de que você é a justiça de Deus. Quem pode me dizer onde está o versículo que diz assim: ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus? Quem sabe? Pode falar em voz alta. Tá? Esse versículo é bom todo mundo saber de cor e salteado. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Não é 1 João. Como? Não é Isaías 53 também não. Apesar que Isaías 53 fala coisas parecidas, mas esse versículo que eu citei não é lá. Hebreus também não. Vocês estão dando chutes santos, mas são chutes. É o seguinte, 2 Coríntios 5, 21. Tá? Diga 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Tá? Essa é uma revelação extremamente importante. Eu vou te falar, quando eu era assim, 17, 18 anos de idade, se eu não me engano, foi nessa época que eu aprendi esse versículo. Meu irmão, minha vida mudou, porque o diabo antes constantemente me condenava. Eu sentia sempre aquém. Você já notou? Tem crente que ele é forte, o cara ele rompe na vida profissional, todas as áreas ele tem uma boa autoimagem, mas na área espiritual ele se sente desse tamanhozinho. Na área espiritual ele sempre se sente aquém, ele sempre se sente inferior. Quem sou eu? Ele sempre se sente horrível. Sabe por quê? Isso é coisa diabólica. O diabo quer que você esqueça da purificação dos seus pecados. Olha só. E tem mais. Quando você fala: não, pastor Ebi, eu sei que eu fui purificado dos meus pecados. O meu problema é depois de converter, já pisei na bola e sinto tão ruim por isso, que eu já pisei na bola, e em vez em quando eu piso de novo, eu sinto tão aquém daquilo que Deus queria que eu fosse. Você sabia que isso faz parte, com todo o carinho que eu falo, de ser uma criança na fé? Porque num certo sentido você ainda está esquecendo da purificação dos seus pecados. Como assim, pastor Eibe? Porque você não está tendo a revelação plena que seus pecados não foram só purificados no passado. Seus pecados foram purificados passado, presente e futuro. Todos os seus pecados foram purificados. Então escuta bem, isso é tão precioso. A Bíblia fala: se andarmos na luz, agora sim, alguém falou 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse verbo nos purifica, esse verbo é tão poderoso, é tão poderoso. Deixa eu te falar uma coisa: esse verbo nos purifica está no tempo perfeito. O perfeito grego, escuta bem, o perfeito grego corresponde ao perfeito na língua portuguesa e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez
por todas, não necessitando ser repetida. Uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Na realidade, não é esse verbo aí, perdão, eu errei. Esse é outro verbo no grego. Esse é o verbo que é constante. Veja bem, esse é o verbo que é contínuo. Diga contínuo. Tá, em outras palavras é o seguinte: você está andando na luz, como ele está na luz, o sangue de Jesus continua te mantendo perfeito, purificando você constantemente. Não é porque você fala, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Não, você está seguindo Jesus, aquele sangue te purifica. Eu lembro, irmãos, eu vivia sempre debaixo de uma nuvem negra de condenação. Qualquer coisa que eu faço, oh, Pai, me perdoe, eu acho que talvez eu fui errado. Não sei se aquilo foi pecado ou não foi, mas se foi, me perdoe, Senhor, me perdoe. Me perdoe, me perdoe. Antes de eu orar, eu sempre precisava de pedir, me perdoe todos os meus pecados. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Depois que eu comecei a ter revelação dessas coisas, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a viver uma vida tão livre, é como a Bíblia fala no livro de Hebreus. Você começa a nem ter mais consciência do pecado. Por quê? Você ainda tem uma consciência, claro. Não estou falando que a sua consciência, isso é outra coisa. É você viver constantemente pensando no pecado. Ao ponto que eu comecei a quase me sentir culpado por não sentir culpado. Que eu era tão acostumado a sentir culpado toda hora, que agora eu estava vivendo uma vida tão livre do pecado e da consciência do pecado, que eu comecei a pensar, pá, será que eu estou tudo certo mesmo? Eu comecei a sentir culpado por não sentir culpado. Porque era tão gostoso viver uma vida livre, uma vida leve, uma vida cheia da presença de Deus. Mas por quê? Porque eu me vejo como alguém que é constantemente lavado pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que aceitar as mentiras do diabo para te condenar. Então, quando você vai orar para os enfermos, não olhe para a sua própria capacitação. Ore e olhe. Quando você vai orar, ora lembrando que você é a própria justiça de Deus. Agora me diga uma coisa, fala a verdade. Se tivesse um aleijado aqui, e Jesus entrasse fisicamente aqui, Jesus fosse orar pelo aleijado, o aleijado ia ficar curado, sim ou não? Agora, por que quando Jesus ora, o aleijado é curado? Talvez você diz, porque Jesus é perfeito, Jesus tem todo o poder. E a Bíblia fala que nós também temos todo o poder. E a Bíblia fala que nós também somos perfeitos. A Bíblia fala, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, a própria perfeição de Deus. Você é perfeito, não é pelos seus méritos, mas pelo sangue que te mantém 24 horas perfeito. Então você, quando vai orar, você tem o direito de ver aquela pessoa curada, não é pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. Então, se você realmente acredita nisso, você começa a ter uma confiança interior, que toda vez que você vai orar, você vai ganhar resultados. Você começa a ter uma confiança interior, que toda vez que você vai orar, você vai ganhar resultados. Muita gente ficou um pouco espantada com aquilo que o Christian Holmo disse. Vocês viram o que o apóstolo Christian Holmo disse? Ele falou assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, apóstolo, ore, porque o senhor está mais perto de Deus. Ele falou, eu te repreendo em nome de Jesus, porque você foi lavado pelo mesmo sangue, e você está tão íntimo com Ele quanto eu. Agora você tem que assumir e tomar posse disso. Amém? Então, meu irmão, se você for lavado pelo sangue de Jesus, talvez você não é pastor, não é nem líder de célula ainda, mas você tem o mesmo poder que o próprio Jesus tem.
e a mesma perfeição dele, porque você é a própria justiça de Deus. Às vezes o diabo já tentou me condenar. Não, Deus não vai te abençoar porque você já falhou no passado. Falou, eu? Falhei? Quando? Deus não lembra disso, então eu também escolho a não lembrar. A Bíblia fala que dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Aí eu falo assim para o diabo, diabo, se você quiser achar pecado em mim, procure em Deus. Aí o diabo coça o chifre dele e pergunta assim, por que procurar em Deus? Porque eu sou a própria justiça dele. Então você só vai achar pecado em mim se você achar pecado nele, porque eu sou a justiça dele. Quando você começa a ter revelação disso, meu irmão, eu vou te falar. Você começa a saber que quando você ora, a coisa acontece. E por isso, você não duvida mais. Você não duvida mais. Você tem fé. Você ora, a coisa vai acontecer. Amém? Olha para o seu vizinho e fala para ele. Quando você ora, a coisa vai acontecer. Agora, para cura. Ai, o tempo passa tão rápido. Eu tinha muito que eu queria falar aqui, mas deixa eu ir mais rápido aqui. Eu vou só citar, depois você estuda a Bíblia e checa. Em Atos 16, Atos capítulo 16, fala que apóstolo Paulo estava pregando a palavra num lugar novo, onde ninguém tinha convertido ainda, pelo que a gente saiba. Eram pessoas totalmente, pela primeira vez ouvindo o Evangelho. E tinha um aleijado, um coxo, que estava lá ouvindo o apóstolo Paulo pregando. E a Bíblia fala que Paulo percebeu que aquele coxo, aquele aleijado, tinha fé para ser curado. Diga, fé para ser curado. Agora, olha só, ele não tinha fé para prosperar financeiramente. Talvez ele voltou para casa e ainda passou necessidade financeira se os irmãos não tivessem ajudado ele. Por quê? Porque ele vivia antes de esmolas, talvez. E agora ele não podia mais esmolar e ia ter que procurar um emprego. Então é uma coisa ter fé para ser curado, é outra coisa ter fé para prosperar. Interessante isso. Então, muitas vezes nós confundimos a coisa. Às vezes a pessoa é muito espiritual, porque ela tem fé para andar em santidade. Mas quando se refere a receber uma cura, ela não tem fé para isso. Então, tem diferentes tipos de fé. Às vezes a pessoa tem fé para uma área, mas não tem fé em outra área. Se eu quero aumentar minha fé em qualquer área, o que eu devo fazer, irmãos? Tem que achar as promessas da palavra, os princípios da palavra que me instruem naquela área. Vocês estão entendendo? Então, tem gente que toda a vida eles foram ensinados. Deus não quer que você prospere nessa vida. Se você seguir Jesus, você tem que estar preparado para viver uma vida assim, passando necessidade financeiramente. Às vezes tem evangélicos mal instruídos na palavra que ensinam isso. E esses mesmos evangélicos ensinam sobre cura, e as pessoas são curadas lá, mas passam necessidade financeira. E tem outros evangélicos que são ensinados, olha, você pode aplicar fé, você vai prosperar, você dá o dízimo, você coopera com Deus, você faz a sua parte, e você olha os princípios que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Você vai dar não o que é seu, mas o que é de Deus. Você vai devolver uma parte, porque tudo pertence a Deus, e você vai só dar uma parte de volta para Deus, mas tudo é de Deus. Você tem que ter essa consciência que financeiramente tudo pertence a Deus, e você vai prosperar. Você vai ver, você vai prosperar. O cara começa a ter fé e ele começa a prosperar. Mas às vezes aquela pessoa prosperou tanto, mas não tem fé para ganhar o vizinho dele para Jesus. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou ele como ter fé para ganhar o vizinho para Jesus. Então, a fé opera em diferentes áreas.
Você está entendendo? Então nós temos que aprender o que a Bíblia ensina em cada uma dessas áreas. Aprender e crescer a nossa fé em Cristo nessas áreas. Agora, por que você acha que aquele aleijado em Atos capítulo 16, que estava ouvindo Paulo pregar, por que você acha que ele teve fé para ser curado? Pode responder. Paulo estava pregando sobre finanças, você acha? Eu penso que não. Eu penso que Paulo deve estar pregando assim. Quando Jesus morreu na cruz, talvez até Paulo incluiu finanças também, ele levou seus pecados, ele levou suas doenças, talvez ele falou também, ele levou suas pobrezas. Portanto, você pode, pela fé em Jesus, ser curado agora, ser perdoado todos os seus pecados, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquilo que Jesus fez na cruz. E aquele aleijado, eu posso ter fé, eu tenho fé para ser curado. A Bíblia fala que Paulo gritou para o aleijado, lê depois lá, ele não falou em nome de Jesus, levante e anda, ele não usou o nome de Jesus, não usou, ele só falou o quê? Levante e anda. Você já tem fé para ser curado? Porque Paulo percebeu que ele já tinha fé para ser curado. Quem que teve fé para aquele aleijado andar? Foi Paulo ou foi o aleijado? Foi o aleijado. Mas quem que alimentou a fé daquele aleijado? Paulo, pela pregação da palavra. Agora, Atos capítulo 3 já é outro caso. O aleijado de nascença está lá pedindo uma esmola. Ele tinha fé para ser curado? Nem um pouco. Ele estava querendo o quê? Uma esmola. Pedro chega e fala assim para ele: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E ele pega ele pela mão e fala assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Depois ele explica: olha aqui, isso aqui é muito forte, isso aqui eu quero que você veja bem rapidinho. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 16. Eu estou lendo na revista atualizada. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes. Na NVI está escrito assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Quem que usou o nome de Jesus para curar aquele homem? Foi o próprio homem ou foi Pedro? Pedro. E quem teve fé no nome de Jesus? Pedro. Então o homem não tinha fé nenhuma de ser curado. Ele estava pedindo uma esmola. De repente, quando ele menos espera, alguém está pegando na mão dele, falando: em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda. E Pedro puxa o homem e bota ele para andar. O homem, por quê? Porque Pedro teve fé no nome de Jesus. Isso é muito forte. E fala: pela fé no nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus. A Bíblia fala: tudo que ordenardes em meu nome, isso eu farei. Isso é muito forte. A Bíblia fala: em meu nome expelirão demônios. Em meu nome porão as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. Então você tem autoridade no nome de Jesus. A palavra nome significa autoridade, caráter. Quando os policiais chegam e batem numa porta e falam assim: abre em nome da lei. O que eles estão dizendo? Se o cara não abrir, e o policial não der conta de abrir, ele pode chamar o exército todo, ou toda a força policial, mas a lei está amparando ele para abrir aquela porta. Então, em nome de Jesus, você está falando, é na autoridade do próprio Jesus que está dizendo isso. Então, quando você usa o nome de Jesus, tendo fé no nome de Jesus, e não usando o nome como se fosse um amuleto,
Mas você usa o nome Jesus tendo fé, que ao falar o nome Jesus, você está dizendo, eu estou dizendo que na autoridade de Jesus isso vai acontecer. Ele te deu, como que chama, não sei onde está o pastor Ivanildo, mas é uma palavra, todo mundo aqui sabe, eu não estou lembrado no momento, mas quando o advogado, você dá o direito para o advogado, procuração, procuração. Então, Jesus nos deu a procuração, ele falou, olha, você pode usar meu nome, porque quando você usa esse meu nome, é como se eu tivesse lá assinando embaixo. Então, ele nos deu o direito de procuração. Irmãos, quando nós começamos a ter essa fé, por isso que Pedro falou, olha, foi o nome de Jesus, não foi eu, foi o nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, eu só exercitei fé no nome de Jesus. Então é isso que nós queremos encorajar você, quando você vai orar para os enfermos. Meu plano ainda era recordar mais uma vez os 7 passos e depois pedir a equipe de cura, mas não vamos ter tempo para isso, mas deixa eu só explicar para vocês o que nós vamos estar fazendo a partir de domingo. Os supervisores de setor para cima, supervisores de setor, supervisores de área, pastores, a partir desse domingo, vão estar muitas vezes, no final do tempo da adoração, orando para cura para as pessoas. É só poucos minutos que vamos tirar todos os cultos, e às vezes o culto vai até continuar, e eles vão continuar orando para os enfermos de uma forma bem discreta. Mas nós vamos ter oração de cura, não é necessariamente todo domingo, porque nós vamos seguir acima de tudo o que o Espírito Santo dirigir. Mas se Deus quiser e se Ele assim continuar dirigindo, na maioria dos domingos nós cremos que vamos fazer isso, na maioria dos cultos, ter cura para os enfermos. E praticando aqueles 7 princípios que nós ensinamos, então o que nós vamos pedir muitas vezes? Vamos supor, aqui o Jurandir, você é supervisor de setor, né? Você tem quantas células no seu setor? Quantos? 30? Já é praticamente supervisor de área, né? Tá bem, fica em pé. Tá. Você tem algum líder de célula que está aqui ou está no Parangaba? Tem líder de célula que está aqui? Fica em pé, irmã. Fica em pé os líderes de célula que estão aqui debaixo dele. Tá, os outros estão na Parangaba, tudo bem. Então o que vai acontecer? Tem outro lá atrás? Amém. Continua em pé também, irmã. O que vai acontecer? Muito bem. O Jurandir vai estar aqui na equipe. Tá? Se você não for supervisor do setor, você não vai estar orando para as pessoas, mas você pode, você é líder de célula, você vê que o seu líder, um dos seus líderes, ou supervisor do setor, ou supervisor de área, está aqui na frente para orar para os enfermos, você vai vir também, por 3 razões. Uma, para ficar ao lado do seu líder, e ver como ele vai orar para a pessoa, e aprendendo, e concordando em fé com ele. Você pode também colocar a mão, concordando em fé com ele, mas quem vai orar é ele, tá? Segundo, você está lá para auxiliá-lo, porque às vezes é uma mulher que ele está orando para a mulher, então a irmã, que é líder de célula, vai estar lá apoiando. Vamos supor, fique em pé, Álbia, por favor. Então, põe a sua mão na cabeça da pastora Álbia, por favor. Tá. Aí ele está orando para aquela mulher. Então você. Agora para quem não viu, ela já começou a cair aqui no poder. Uma boa atriz, a pastora. Então, vem cá, irmã, também, por favor. Ela, como líder de célula, debaixo sobe aqui para todo mundo ver aqui em cima. Já que a Alvia é tão boa atriz, então veja bem, o supervisor de área não vai estar empurrando, né? Nem vai estar apertando,
mas levemente colocando a mão assim, tá? Agora, a pessoa que está aqui atrás, veja bem, deixa eu só mostrar uma coisa, com licença, só um pouquinho. Ela não fica assim. Porque se ela ficar assim, às vezes o poder de Deus está descendo na pessoa que está recebendo a oração, mas a pessoa não sabe que tem alguém lá atrás, ou pensa, será que ela foi embora? Parece que eu vi antes, mas não sei se ela foi embora, porque ela não está. Então ela fica com medo, o poder de Deus vem e ela. Para não cair, ela põe o pé para trás, está entendendo? Então, o que você faz? Você vai encostar levemente suas duas mãos assim, aqui nos ombros dela, porque ela sabe isso, ela sabe que se o Espírito Santo, né, se o poder de Deus vir e ela quiser, aí poxa, aí e tal, né? Aí você deixa ela cair totalmente, mas nesse caso não precisa não, tá bem? Agora, outra coisa, aqueles panos, nós vamos estar entrando em acordo aí com o Ministério do Acolhimento, porque nós vamos ter que ter aqueles panos sempre à disposição. Sabe aqueles panos assim? Porque às vezes é uma mulher com saia, com vestido, ou calça bem apertada e tal, ou enfim, para não constranger, aí cobre, né? Cobre a mulher e tal. Tá certo? Então às vezes é a barriga que está aparecendo demais, né? E tal. Então, quando cai. Tá certo? Então vai ter esses. Então vocês, líderes de célula, se você vê que seu supervisor de área, supervisor de setor ou pastor está aqui, você já vem para frente para aprender, para concordar em fé e em oração e para apoiar também nesses momentos. Está bem assim, queridos? Não é maravilhoso? Então a partir desse domingo já vamos começar a colocar em prática aqueles 7 passos no culto de celebração. Quem já está colocando esses 7 passos na sua célula e você já está vendo o resultado de curas acontecendo? Levante a sua mão, bem alto. Só esse? Vocês não estão vendo muitas curas na sua célula? Não? Quem já viu curas acontecendo na sua célula? Levanta a sua mão. Amém. Olha, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Olha só, muitas pessoas, inclusive muitas pessoas mesmo. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, amém? Obrigado, podem ser. O irmão Wilson está me falando de umas curas muito poderosas, né, no seu setor, né? E um dia nós vamos até ouvir mais testemunhos aqui de curas poderosas que estão acontecendo nas células, curas bem milagrosas mesmo, tá bem? Glória a Deus.